Aleluia. Eita glória, né, irmãos? Que festa maravilhosa, né? Se Jesus voltar agora, nós terminarmos essa festa lá no céu. Eita glória. Cumprimento a amada igreja, a gloriosa Pai do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eita glória. Irmãos, sem nenhuma perda de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, o doutor Lucas. Vamos falar hoje de uma mulher. Aleluia, Jesus. Não vou? Lucas, capítulo de número 13. Verso de número 10. Eita glória. Aleluia, Jesus. É motivo de muita alegria, né, irmãos? Nós estamos aqui, né? Pastor cantando aqui os corinhos de fogo, um papocadinho pulando ali atrás. Eita glória. O mais perfeito louvor vem dessas crianças, né, irmãos? Lucas capítulo 13, versículo de número 10. Amém? Podemos ler? E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Neste, pois, vinde para seres curado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por Jesus. Oh Deus maravilhoso, né, irmãos? Meus amados irmãos, eu estava lendo lá em casa. Deus já tinha colocado essa palavra no meu coração há uns dias. Eu venho, posso dizer assim, paquerando com essa palavra. Já está com uns dias já. E Deus colocou no meu coração. E eu quero iniciar dizendo, com o começo do versículo que diz que Jesus ensinava numa das sinagogas. Podemos assim dizer que numa igreja, né? E ele ensinava no dia de sábado. Nada incomum, porque naturalmente aos sábados os judeus se reuniam para fazer suas orações, para fazer a ministração da palavra, o ensino da palavra nos dias de sábado. Amém, irmãos? E eu quero aqui destacar, irmãos, que eu quero falar de um Jesus como Deus misericordioso, libertador e intercessor. Amém? Jesus como Deus misericordioso, libertador e intercessor. Amém? Porque isso tudo Ele é. Ele tem misericórdia. A palavra do Senhor diz que as suas misericórdias elas duram para sempre. Amém? Então, irmãos, a palavra inicia dizendo que Jesus estava ali ensinando naquela igreja, naquela sinagoga, e no meio da multidão ele vê uma mulher. Ele vê aquela mulher e ele se move
de íntima compaixão. Só um bolinho aqui, irmão. Ele se move de íntima compaixão e tem, meus amados irmãos, esse espírito misericordioso que ele é. O Senhor Jesus sente misericórdia daquela mulher porque ele a vê, e ele, como um Deus onisciente, ele sabia do quanto de tempo aquela mulher vinha sofrendo com aquela enfermidade. Amém, meus amados irmãos? E ele sabia, como Deus onisciente, ele sabia que há 18 anos aquela mulher vinha sofrendo com aquela enfermidade que vinha aprisionando ela. Como Jesus mesmo diz na palavra, que ele era um espírito, ou seja, um espírito que aprisionava, ou seja, um agente de Satanás estava aprisionando a vida daquela mulher. E com a nossa vida, irmão, assim não é diferente. Existem momentos na nossa vida que o diabo ele quer nos aprisionar. Por muitos momentos ele quer nos ver vivendo prostrado, vivendo triste. E não é assim que o Senhor quer que nós venhamos viver. Ele veio para nos libertar, meus irmãos. E ele diz, irmãos, em Lamentações, coloca aí, irmão, por favor, 3, 22 e 23. Vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ou seja, a fidelidade, a misericórdia do Senhor, ela é nova a cada manhã. Então, se hoje estamos aqui, irmãos, é porque nós alcançamos essa misericórdia. Esse Jesus, Deus misericordioso, nos fez vir até aqui nesse lugar para entoar a eles um culto de agradecimento e louvor a eles, meus amados irmãos. Então, irmãos, o nosso Deus, como Jesus, como Ele é Deus, a sua misericórdia ela é grande na nossa vida. Ela é muito grande na nossa vida, irmãos. E esse é o fato de nós não sermos consumidos. É a sua misericórdia. Amém? Vamos colocar aí, por favor, João 8,32. Jesus chama aquela mulher à frente. Chama aquela mulher à frente. E assim, Ele a cura, a liberta daquela enfermidade. E está aí Ele como Deus libertador. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus como Deus libertador na nossa vida. Ele tem libertação para mim e para você. Para sermos livres, irmãos, às vezes até mesmo da religiosidade. Existem, como no caso dessa mulher, espíritos imundos que querem nos aprisionar. Às vezes medo, angústia, raiva. Porque, meus amados irmãos, é muito triste uma raiz de amargura. Porque você pode passar por tudo, mas sempre você vai voltar lá naquela raiz de amargura. Queira ou que não, você vai se lembrar daquele fato que o irmão ou a irmã fez com você. Eu perdoo ela, eu perdoo ele, mas aquele negócio lá não dá. Isso é raiz de amargura. Isso nos adoece. Por muitas vezes, às vezes a gente não consegue glorificar. Você chega até alegre, mas quando você chega aqui, sabe o que a sua raiz de amargura faz? Quando você vê aquele varão ou aquela irmã, você esmurece. Por quê? Porque esse espírito imundo ele vai ministrar no seu coração. Acabou. O meu dia já não é mais o mesmo. Ele conhece essa mulher, esse homem. O meu dia não é mais o mesmo. E assim era na vida dessa mulher. Esse espírito maligno estava aprisionando ela, para ela viver prostrada, para ela não poder glorificar a Deus. Mas, como o diabo, ele é sagaz, irmãos, ele sempre levanta o que? Uma oposição. Ele sempre levanta o que? Uma oposição. Os religiosos se levantaram, enfurecidos por ver aquilo, por ver Jesus ter curado aquela mulher, e começa a ministrar, dizer: se vocês quiserem vir para cá, se vocês quiserem ser curados, vamos ser curados na segunda, numa terça, mas no sábado não.
mas no sábado não, porque para eles o sábado era um dia muito santo. E isso iniciou-se lá no Êxodo, lá atrás, no Êxodo 20, iniciando no versículo 8, que inicia lá. Porque Moisés, como legislador da lei, ele impôs isso. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. E até o versículo 11 você vai ver ele falando sobre esse assunto. Então os judeus, eles tinham um problema muito grande quando o caso era fazer qualquer coisa no sábado. Mas para o Senhor operar na minha e na sua vida, meus amados irmãos, não tem dia, não tem hora, não tem tempo. Ele opera porque Ele é Deus e assim o Senhor quer. Então o que o diabo quis fazer naquele momento? Que diz João 10:10, ele quis roubar a esperança daquela mulher. Provavelmente ela veio alegre. Assim é o nosso caso. A gente vê alegre, satisfeito, glorioso, glorificando ao Senhor. Mas o que o diabo quer fazer com a gente? Ele quer tirar de nós a alegria do sossego. Ele vem senão para quê? Para isso. Vem senão para roubar, matar e destruir o que? Os meus sonhos, os seus sonhos. As minhas expectativas de adorar. É isso que o diabo quer tirar de mim e de você. Mas nós temos um Senhor que é grande, que luta, que peleja por mim e por você. Assim Ele fez, meus amados irmãos, com os irmãos lá do Egito. Hoje eu e você somos mais que bem-aventurados. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque nós cremos sem ver nada. Nós cremos sem nunca ter visto nada, meus amados irmãos. Então nós temos motivos, muitos motivos, de glorificar o nome do Senhor. Às vezes eu estou lá em casa, eu digo muito isso, irmãos, que a maior bênção que Jesus deu para nós foi a liberdade. Foi a liberdade, foi o céu. Porque para nós estava proposto o que? A condenação. Era isso que nós estava proposto para a nossa vida, ser condenado. Mas o que foi que Jesus fez? Como Ele, um Deus misericordioso, Ele como um Deus bom, veio e pagou o que era para ser feito comigo, o escárnio que era para ter sido feito comigo, a humilhação que era para mim passar. Ele diz: não, filho, eu passo por você. E Ele veio e assim Ele fez por mim e por você, meus amados irmãos. A Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si. Então aqueles homens enfurecidos, sem Deus, porque eles, como religiosos, cheios de letras, cheios da lei, né? Eles tinham Deus dentro da caixinha. Eles tinham Deus para ele dentro da caixinha. Se não fosse assim, não glorificava Deus. Se não respeitasse as leis de Moisés, então se não respeitasse os tabuos que eles impunham, eles iam impondo no povo, nos irmãos, não glorificava Deus. E o que chama a atenção de Deus, irmãos, é um coração contrito e quebrantado. Uma pessoa de fé. Porque para agradar Ele tem que ter essa fé, irmãos, para agradar o Senhor. E a Bíblia diz que é impossível. Eita glória, meu Deus. Irmãos, quando a oposição se levantar na nossa vida, Jesus ele vai vir sobre nós como um Deus intercessor. Ele vai interceder, meus amados irmãos, por mim e por você, assim como Ele fez com essa mulher. Ele se levantou, abriu sua boca e rasgou o pé. Ele disse: vocês nos sábados, vocês soltam os animais de vocês, levam o boi de vocês, a vaca de vocês para beber. Ela pode ter liberdade, mas essa, que é filha de Abraão, não pode, não sabe ser livre da sua enfermidade. Então é isso, irmãos. O diabo, o maligno, ele quer isso. Ele quer isso para nós. Ele quer nos diminuir a uma servidão, para que nós venhamos seguir Ele. O pecado, irmão, ele é como uma cadeia. Ele é como uma cadeia que você fica ali. Quando você pensa em sair, ele vai e te traga de volta. Quando você vai, que você estou bem, já estou na porta, ele vai lá e te traga de volta. Por isso que é sempre bom a gente evitar sempre o primeiro gole, como diz os alcoólatras, né? É sempre bom evitar o primeiro gole e o primeiro trago da droga, ou do cigarro,
Por quê? Porque é isso, aquilo vai virar um ciclo. Ou seja, aquilo vai virar, o diabo ele vai nos acorrentar com aquilo. E não vai nos deixar sair daquilo. E ele vai nos humilhar o quanto ele puder. Em Romanos 8:34, Jesus, como Deus intercessor, vai dizer: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu. Eita glória. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. O Senhor ele se levanta ao meu e ao seu respeito. Pode vir, irmãos, a tempestade que vier, mas Jesus ele dando o barco. Se Jesus ele tiver, irmão, na minha e na sua vida, não importa, ele vai se levantar como nosso intercessor. Ele vai ser um escudo na nossa frente, porque ele vai na nossa frente. Como diz até o louvor, ele vai na frente cuidando de mim. Ele cuida de mim e de você. Então, irmãos, o Senhor ele livrou aquela mulher, livrou aquela mulher daquela enfermidade. E quando aquela oposição se levanta para tentar o que? Barrar os sonhos, irmãos. Barrar os sonhos, como isso tem muito acontecido na nossa vida. O diabo ele se levanta para tirar de nós o desejo, a alegria. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós somos fortes porque nos alegramos no Senhor. Coloca aí, irmão, por favor, Hebreus 7:25, que vai dizer: portanto, pode também salvar perfeitamente o que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Como disse, o Senhor ele é o nosso socorro bem presente. Ele veio para nos livrar, para nos guardar, para nos defender. O maligno ele não pode comigo e com você, assim como ele não conseguiu com Israel lá no Egito, porque o Senhor foi com o braço forte para nos livrar, nos defender. Jesus foi pesado para cima deles. Parece até uma brincadeira do Senhor, quando ele vai enviar Moisés lá para o Egito. Ele diz que vai endurecer o coração do homem. Mas tudo é para o quê? Para a glória de Deus venha ser manifestada. Por muitas vezes, irmão, a bênção está demorando, às vezes a resposta não vem. Jesus se torna calado, Jesus está em silêncio na nossa vida. Jesus está em silêncio na nossa vida, mas continue, irmão, buscando o nome do Senhor. Continue buscando a sua presença, porque Ele vai, irmão, responder à altura, assim o inimigo tente contra mim a sua vida. Porque Ele enviou para o Egito quantas pragas? 10 pragas. Ele respondeu à altura que o Egito queria. E assim o Senhor vai responder se o inimigo tentar contra a minha e contra a sua vida. Amém? Coloca aí também, irmão, por favor, 1 Timóteo 2:5. Vai dizer que porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, como Deus intercessor. Jesus está entre o Senhor, nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso e nós. As nossas petições, os nossos pedidos está sobre Ele. Existe também um grande intercessor que está na nossa vida, que além de intercessor é um grande amigo chamado Espírito Santo, que está em Romanos 8:26. É isso mesmo? Vai dizer que o Espírito Santo ele intercede, ou seja, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é gemidos inexprimíveis, irmãos? Ele não se força. Não é aquele choro forçado. Ele não está se forçando para chorar. É verdadeiro, é real, aquele gemido. Então ele está, irmãos, intercedendo por mim e por você. Deus está falando com alguém aqui nessa noite, meus amados irmãos. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual é a situação que você está passando. Mas o Senhor, como Deus intercessor, e o Espírito Santo, como o Deus intercessor, Ele está intercedendo pela sua vida. E a resposta virá.
assim a gente continuemos firmes na sua presença. Porque às vezes, irmãos, nós queremos uma fórmula secreta de encontrar Deus. Isaías, eu não me lembro do versículo, diz que ele está bem pertinho. Basta a gente perceber. Isaías diz que ele está bem pertinho, irmãos. Bem pertinho de mim e de você. Então, às vezes a gente queremos essa fórmula secreta para poder encontrarmos Deus. E nós encontramos Deus aonde? Na oração e na leitura da sua palavra. Porque na oração, dois princípios. Na oração nós falamos com Ele. E na leitura da sua palavra, Ele fala conosco. Ele fala conosco através de quem? Do Espírito Santo. Então o Senhor, Ele se levantará, irmãos. Ele se levantará ao nosso respeito. Assim eu creio. Para nos livrar, para nos capacitar. Se o esquadrão do inferno vier sobre a nossa vida, ele vai se levantar só para cair. Porque Deus, o Todo-Poderoso, aqui está conosco. Esse Deus, ele é tão grande, irmãos, que o trono dele está no céu e os seus pés não onde? É um Deus muito tremendo. Não podemos, irmãos, tentar medir esse Deus. Às vezes a gente, isso já aconteceu comigo, às vezes a gente está triste, procurando, às vezes eu dizia muito para mim, tem algo em mim que está faltando. Mas existe um buraco enorme do tamanho de Deus dentro de mim e de você. Por muitas vezes eu passei por isso. Não estou dizendo que é o caso da igreja, que a igreja esteja sem Deus, não é isso, Deus entende. Porque por muitas vezes a gente se acha que estamos vazios de Deus, mas Ele está aí do teu lado, te esperando, intercedendo por você, te livrando, te guardando. Porque quando as flechas, os dardos inflamados do diabo, para que ele não tenha que curar, o que ele faz? Ele quebra no meio do caminho. Quando os dardos inflamados do diabo vierem contra a sua vida, ele vai quebrar no meio do caminho antes que te atinja. Mas, irmão, eu estou dentro de um grande deserto, como foi pregado um dia desse. Mas o Senhor, irmãos, Ele entra junto comigo e com você no deserto. Lá dentro da fornalha, Deus estava lá junto comigo. Assim é na minha e na sua vida. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui, a nossa vida até aqui não é em vão. A nossa caminhada aqui não é em vão. A palavra do Senhor diz que existe galardão para quem dá um copo d'água. Quem dirá, quem vem aqui adorar o Senhor. Deus tem galardão aqui para você. Nós temos tesouros guardados aqui na terra, não, lá no céu, e muitos. Porque quase todos os dias nós vemos aqui dizer que Ele é grande, que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele tem sido santo, fiel na nossa vida, como Ele é. E assim Ele foi na vida dessa mulher. Ele foi fiel no meio da multidão. Às vezes você diz, Deus não está me vendo. Para de ser exaltado, rapaz. Ele está te vendo, Ele está te contemplando. Porque a palavra do Senhor diz que nada passa despercebido aos seus olhos. Tudo está patente aos seus olhos. Ou seja, tudo está visível. Pode ter alguma coisa encoberta, debaixo dos panos, debaixo da terra. Ele está vendo, Ele está lá. A mão dele vai lá, meus amados. O Senhor, Ele nos contempla e nos vê todos os dias. Só basta a gente crer, como Ele disse para o Jairo: crê tão somente, que verás a glória. Então, para que a gente possa ver a glória de Deus se manifestar e nós venhamos ser um testemunho vivo aqui nessa terra, nós temos que crer. Porque sem fé nós não agradamos esse Deus grande. Um Deus tão enorme. Às vezes eu estou lá em casa e fico meditando: Jesus, o Senhor tão grande, rico, poderoso, o que o Senhor viu em mim? Pecador, mentiroso. O que o Senhor viu em mim? Mas Ele invertiu. Ah, irmão, Jesus, Ele não se importa comigo.
Irmão, se Jesus não se importa com você, tu acha mesmo que ele enviar Jesus para morrer na cruz no teu lugar? A palavra do Senhor diz que ainda que a mãe, foi aqui também de vez, creio que você tenha sido domingo, ainda que a mãe, ela se esqueça do filho do seu ventre, acho que é assim. Todavia o Senhor não esquecerei de ti. O Senhor ele não se esquece de ti. O Senhor ele não perdeu o seu tempo, porque no relógio de Deus o tempo não passa. Para ele, o ano é como o dia é como o ano. Ele teve toda a paciência até de contar os fios de cabelo da tua cabeça. Aí eu vou dizer que Deus não se importa comigo, Ele se importa. E Ele está mandando a providência na sua vida. Não sei qual é a sua petição, não sei qual é a sua oração, mas Deus ele vai enviar, irmãos. Assim eu creio. Aquela mulher, eu creio que todo dia ela estava lá na igreja, todo dia indo para o culto, assim como você faz. Glória a Deus. Um dia ou outro não, você vem aqui. Um dia ou outro não, porque nas quartas não vem nada. Vem na terça aqui, um dia ou outro não por isso. Dia ou outro não, você está vindo aqui, mas Deus ele está aqui vendo. Vai chegar um momento que ele vai te chamar aqui à frente. Na NVI, se você for ler a Bíblia, na NVI, na tradução de NVI, vai dizer que ele chamou ela à frente. O Senhor ele vai te chamar à frente, ou seja, o Senhor ele nunca te coloca para trás, ele te chama para frente. Glória a Deus. A Bíblia diz que nós não somos caudas, somos cabeça. Então o Senhor ele vai te colocar em local de honra. Meus amados irmãos, eu me sinto feliz, porque Jesus disse isso. Jesus, quem me possibilitou a isso. Fazemos parte de uma família celestial. Fazemos parte da família do Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, assim quando a gente cruza essa porta, já é para nós estar estralando aqui de glória, pulando. É isso, irmão. Louvando o nome desse Deus. Ele fez muito comigo e com você. E Ele espera de mim e de você só o quê? A crença, crer no nome dEle e seguir. Jesus disse: tome sobre vós a cruz. Ai, irmão, mas é difícil, mas Jesus está conosco. Ele está conosco, nos guardando, nos livrando. Nenhum dos homens de Deus perderam as suas vidas. Perderam, não foram mortos. Não, porque a Bíblia diz que os santos ele não morrem, ele passa da morte para a vida, para viver com o Senhor na glória. Amém, meus amados irmãos. Até aqui Deus tem falado ao meu coração e eu agradeço a minha amiga a oportunidade.